o que mais, assim, que eu tenho lembrança muito forte é de lembrar que eu fazia os pacientes, atendia os pacientes dentro do meu consultório e o paciente ficava apaixonado. E eu comecei a ter uma cartela de pacientes dentro da especialização pela força, pela dedicação, pelo todo o meu trabalho, e eu consegui ver um feedback muito grande, porque os pacientes falam, nossa, o que você fez ficou lindo. Meu pai era protético, eu vim de uma família onde tinham vários protéticos, né? Meu pai e meu irmão, alguns irmãos seguiram essa profissão. E o sonho do meu pai era ter filhos dentistas. E acabou que ele teve 3 filhos nessa área. Eu fui a segunda, foi o meu irmão mais velho, o do meio, e depois entrou eu para fazer odontologia, que era uma área assim que eu era totalmente apaixonada, porque como eu via meu pai lidar com pacientes, porque ele tinha ali uma clientela também que ele atendia. Antigamente os protéticos podiam atender, então eu via ele vendendo o produto dele. E meu pai também trabalhava para dentistas, e eu sempre via assim, que o sonho do meu pai era fazer odontologia, mas ele não pôde, porque ele casou muito cedo, foi criar a família, foi ter a família, então ele não pôde se dedicar. E acabou que ele transferiu esse sonho para a gente, para os filhos. E eu me encontrei na odontologia, fui fazer, apaixonada, tive até a opção de transferir para a medicina, não quis, e fui seguir a parte da odontologia, que era o que me encantava. Então, e um dos motivos mais fortes assim foi realmente por causa do meu pai. Em 1996, prestei o vestibular, passei, que para o meu pai foi um grande orgulho, e fiquei 4 anos em Alfenas. Então foi ali que eu me encontrei realmente na profissão, que era o que eu queria mesmo, era fazer odontologia. E por 1 ano eu voltei de Alfenas, fiquei em Anápolis junto com meu pai, onde a gente montou um consultório e eu fiquei. E depois não deu certo, eu tive um problema pessoal e fui para Belo Horizonte. E fiquei em Belo Horizonte por 1 ano, trabalhando em Belo Horizonte. E ali foi interessante porque eu fiquei muito sozinha, eu não tive mais o apoio do meu pai, né, nem da minha família. Eu fui trabalhar sozinha. E eu trabalhei em uma clínica popular por 30 dias, que foi assim, foi o meu gancho de transformação, de querer ser dona realmente da minha clínica, porque o dono de lá queria que eu submetesse a umas coisas que eu não aceitei, e eu fui montar a minha clínica lá mesmo. Aí eu voltei de Belo Horizonte, vendi meu carro, pus meu dinheiro na minha bolsa, voltei, fui para Belo Horizonte, construí minha clínica, fiz a minha clínica todinha lá, e eu fiquei por 1 ano e meio em Belo Horizonte, trabalhando numa clínica popular, que eu montei uma clínica popular num bairro muito simples em Belo Horizonte. E fiquei por 1 ano e meio. Senti a necessidade de voltar por causa da minha mãe, aí eu arrendei lá por 6 meses e vim para Brasília já com dinheiro, já estável profissionalmente e já segura, né? Porque a gente entra na profissão, a gente fica um pouco insegura. E vim para Brasília, montei minha clínica aqui e dei sequência e continuei trabalhando por 4 anos sem fazer nenhum tipo de especialização. Atendia meus pacientes, eu tinha uma pessoa que eu trabalhava e que me indicava, a gente trabalhava em parceria também, então a gente foi desenvolvendo, eu fui crescendo. Eu sou muito boa para venda, então eu senti assim que foi um casamento muito legal, porque eu não tinha especialização, mas eu consegui me fazer dentro da odontologia num lugar que eu não conhecia ninguém, porque eu vim para Brasília e não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém aqui. E eu fui fazendo o meu nome gradativo, fui trabalhando e as pessoas foram me indicando, e eu fiquei muito forte em Taguatinga, que é um bairro aqui perto. E mantive minha clínica lá por 12 anos. Mais ou menos depois de 5 anos, aí eu resolvi fazer a ortodontia. Na verdade eu fiz prótese, porque quem fazia para mim os implantes era um outro colega, e eu fiz a parte de prótese, então foi um casamento perfeito. Só que eu senti uma necessidade, porque os meus pacientes, às vezes eu tinha que encaminhar o paciente para fazer ortodontia, fazer algum alinhamento, alguma parte estética. Eu falei, gente, eu acho que o paciente ele pode ficar comigo, vou fazer uma outra especialização.
Aí foi quando eu fiz a especialização de ortodontia. E mantive as duas especializações, fazendo prótese e fazendo ortodontia por muitos anos. Eu tinha um preço bem razoável e assim eu fui desenvolvendo, fui fazendo. Consegui manter uma carteira muito forte de pacientes de ortodontia, né? Porque você consegue fazer um salário mensal ali. E o gancho maior, assim, para mim de transformação foi porque em 2011 nós descobrimos um câncer no meu pai e eu dei uma parada, assim. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo que eu preciso mudar, porque até então a ortodontia é uma profissão muito bonita. Mas eu vivo de emoção, eu vivo de... Como eu cresci no meio do meu pai vendendo, a minha mãe também é comerciante, então o paciente me dá um feedback emocionado, o paciente... E eu senti uma certa falta, né, entre aspas, na ortodontia, porque o paciente ele vê um trabalho bonito, mas ele fala assim, nossa, bonito. Então aquilo me fazia falta, eu não estava totalmente realizada. E com o falecimento do meu pai, que foi em 4 meses que ele teve o câncer, que ele faleceu, eu falei, vou começar a mudar, eu preciso me encontrar em outra área, eu preciso fazer uma mudança. Foi meu pai em 2011 e meu irmão em 2016. Eu também passei por um ponto muito forte, que eu sofri um acidente em março de 2016. Eu era esportista, eu pedalava muito e eu sofri um acidente, fui atropelada, eu estava parada, o ônibus passou em cima de mim. E ali, quando eu saí da UTI, que eu fiquei 5 dias, eu falei, não, agora chegou a hora realmente daquela mudança de 2011 que eu estava buscando, eu falei, agora chegou a hora de realmente fazer. Saí do hospital em março, exatamente dia 27 de março, meu acidente foi dia 20. Dia 27 eu saí. Quando foi dia 30, mais ou menos, eu liguei para um grande amigo, o João, que era da área de harmonização, ele estava muito envolvido com essa área nova, né? Alguém tinha comentado comigo, não lembro quem, comentou sobre a harmonização, e me deu como referência o João. Liguei para ele e ele falou para mim, falou, Ju, você tem 2 opções, ir para o Sul e Brasília, que tem um Instituto Diogo Lustosa, e tem no Sul, que era do Ziroldo, né? Que era do Ziroldo no Sul. Como eu tinha 2 crianças, aí eu falei, não posso ir para tão longe, né? Aí foi quando eu comecei, fiz minha inscrição aqui no Instituto e falei, agora eu vou mudar completamente, assim. Aí eu já não queria mais ortodontia e também não queria mais prótese. E eu sou assim, vou entrando nos eixos, o que eu quero... Eu sou muito obcecada pelo que eu quero, então eu não consegui levar ortodontia e prótese, eu queria só a parte de harmonização. Consegui levar por mais ou menos uns 6, 7 meses, mas depois eu falei, agora eu vou dar o start geral de encerrar os meus pacientes de prótese, encerrar os meus pacientes de ortodontia e vou ficar só na harmonização facial. E foi interessante porque cada módulo que eu tinha aulas com o Diogo, cada vez que eu tinha mais aula, eu ficava mais encantada na área. E eu falei, gente, eu vou começar a realmente fazer um investimento forte em cima disso. E cada módulo que igual tinha um módulo de pele, eu comprava tudo para pele. Tinha um módulo de laser, eu comprava todos os lasers que tinha, fazia todo aquele investimento. E aquele mês todinho, eu dedicava ao tema do módulo passado. Então eu fazia tudo, praticava, porque eu sabia que em 1 hora eu ia encontrar uma área que eu ficava apaixonada, que eu ia ficar apaixonada. E chegou o módulo dos fios. O que mais, assim, que eu tenho lembrança muito forte é de lembrar que eu atendia os pacientes dentro do meu consultório e o paciente ficava apaixonado. E eu comecei a ter uma cartela de pacientes dentro da especialização pela força, pela dedicação, pelo todo o meu trabalho, e eu consegui ver um feedback muito grande, porque os pacientes falam assim, nossa, o que você fez ficou lindo, nossa, e era aquilo que eu sentia falta das minhas outras áreas, entendeu? E eu fiquei apaixonada, e cada vez fiquei mais apaixonada, e eu fui me dedicando, já fazendo profissionalmente, já atendendo os meus pacientes. Eu saía da especialização, eu não tive medo, eu tive muita fé. Então eu fui dedicando dentro do meu consultório e paralelo com a especialização, mantendo o meu consultório, sabendo que alguma hora ia chegar ao ponto de desligar a minha parte passada da odontologia e ficar só dentro da harmonização. Eu vim para dentro do instituto para vender os cursos. Lembro que tinha os cursos livres e eu sempre fui muito boa de relacionamento. E eu falei, vou ficar com a parte dos cursos. E eu fiquei por uns 3 meses. E depois
aí sim eu passei a fazer parte do corpo mesmo, do corpo clínico aqui do Instituto. E para mim foi uma honra, porque eu estava fazendo a especialização e vim para dentro realmente participar e ver, estar perto de profissionais de renome, né? O Diogo para mim sempre foi uma referência dentro da harmonização. E a gente começou a trabalhar junto. Aí eu passei a fazer parte do corpo clínico, de estar atendendo clinicamente junto com o Diogo na parte da clínica. Ele dava teoria, eu ficava na parte da clínica, dando toda a assessoria. Aí ele se apaixonou por mim. Porque nós somos um casal. Aí ele se apaixonou por mim. E foi interessante porque deu muito certo, porque o Diogo é muito focado em trabalhar, eu sou muito focada em trabalhar. E aquela conversa de falar assim, quando a gente fica 24 horas junto com a pessoa, não dá certo. Não, deu tão certo que a gente está junto até hoje. E a nossa parceria é muito forte. A gente começou a montar os cursos e eu entrei realmente para trabalhar junto com o Diogo. E o Diogo sempre com essa cabeça de querer inovar. E o Diogo sempre arrasta, né? Ele vai arrastando a gente assim. Ele não pede não, vamos fazer. Não, ele vai arrastando as pessoas. E graças a Deus a gente chegou onde nós estamos agora, né? Mas através de muito esforço, muito trabalho, eu tenho a impressão assim que os alunos olham, nossa, vocês estão aí, né? Tá lá em cima. Não, teve muito esforço, foi tijolinho por tijolinho. O 2016 foi um ano muito marcante para mim, que foi uma bela de uma transformação, mas uma transformação muito positiva, de muita luta, muito trabalho. Tinha dia que a gente trabalhava assim 16 horas por dia, 18 horas por dia, a gente dormia muito pouco. Mas valeu a pena, né? Está valendo. Está valendo a pena.